Bom, esse é um trabalho de gerenciamento de redes que vem falar sobre o Nagios e o CACT, que são duas ferramentas de monitoramento, né? E a gente vai fazer uma comparação entre eles agora. O Nagios ele é especificadamente melhor em segurança, devido o suporte dele ser somente via terminal, né, via CMD. No caso do Windows, a gente não pode fazer alterações por meio da web, no que deixa ele muito mais seguro do que os outros. E um dos serviços do Nagios é o SMTP, o POP3, HTTP, NNTP e CMP, SNMP, que são os protocolos de rede que ele monitora, né? A gente pode perceber que são muitos. E também até mesmo aqueles que possuem um plugin NRPENT, né? Que é um impedimento muitas das vezes para estar monitorando, que o Windows possui. A gente consegue estar driblando isso daí com o Nagios, né? Ele consegue monitorar. E também ele monitora túneis criptografados SSH, né, ou SSL. Ele desenvolve plugins que permitem também aos usuários criar os seus próprios modos de monitoramento, né, de acordo com as necessidades. E também pode usar as ferramentas de programação, que umas delas são o C, o Perl, o Python, o PHP, o C e outras também, né, etc. Ele possui a capacidade de notificação também na barra lateral, no qual ele notifica via SMS, via WhatsApp, caso seja necessário, né, e-mails, SMS, pager, né, ou qualquer outro meio que o usuário possa definir. Ele possui uma interface web, né, no qual possui status da rede, notificações, o histórico de problemas, né, e os arquivos de log. Também possui um mapa no qual a gente identifica os hosts que estão cadastrados, mostra separadamente cada host também, né, na barra lateral que o Nagios possui na sua versão web. E a versão atual dele é o 4.0.7. O CACT, comparando-se ao Nagios, ele é ainda um pouco melhor, porque ele possui algumas particularidades, né? Ele possui um sistema de gráficos aprimorado, o que diferencia um pouco do Nagios, né? Ele consegue apresentar as informações sobre o estado de uma rede através de gráficos, coisa que o Nagios não faz, é somente através daqueles mapas. O CACT possui essa particularidade. Ele é flexível, ele se adapta facilmente a diversas necessidades, possui uma web intuitiva, ele monitora estado de elemento de rede, programas bem como largura de banda utilizada e uso de CPU. Além da rede, ele consegue adentrar pela largura, ele consegue adentrar também pelo uso do CPU, qual a profundidade que a rede está usando o CPU, né? Quanto que ela está ali utilizando a capacidade do CPU também de estar trabalhando. Ele também possui uma particularidade de gerar gráficos em SQL, né? Coisa que o Nagios também não faz. E aqui, diferentemente do Nagios, a interface é somente orientada a PHP. No Nagios a gente já tem mais liberdade de estar trabalhando com outras plataformas de interface, como eu citei, que foi o C, o Python. Então aqui não, aqui é só o PHP. E ele utiliza um protocolo SNMP, que consulta informações nos elementos da rede e os programas que suportam tal protocolo. Ele é liberado sob a licença pública, né? Ele não possui amarrações, você pode estar utilizando ele sem nenhum pagamento mensal nem anual. Agora vamos falar um pouquinho dos gráficos do CACT. Ele possui um gráfico RRD Tool,
que serve para estar criando dados. Ele também permite criar qualquer tipo de gráfico com essa plataforma padrão, né? Tem que ser o RRD Tool. Possui uma área de seleção de cores e preenchimento automático de texto, né? Que vai auxiliando a criação desses gráficos, né? E o processo ele se torna mais rápido e fácil, coisa que no Nagios a gente não consegue fazer. E também permite diversas formas de exibição desses gráficos. No Nagios a gente só consegue ver um mapa e ponto. Ele não tem outros processos de estar exibindo esses gráficos. Ele possui também uma forma de coletar dados, né, com scripts internos e comandos personalizados. E tudo o que é feito é adicionado ao banco de dados SQL, né, que o Cakt possui. E cada script ele pode ter argumentos, né, que serão inseridos com um endereço de IP para cada script. Ou seja, para cada fonte de dados, né, vai ter um endereço de IP próprio. E essas fontes de dados serão exibidas nos gráficos, que é uma qualidade muito importante que o Cakt possui. O gerenciamento de usuário, ele permite também estar adicionando usuários e as permissões dos usuários serem acessadas através da plataforma. O que seria isso? Ele consegue definir as permissões de acesso no momento da criação. Você pode criar e, se caso necessário for, depois estar alterando as permissões de cada usuário respectivamente para cada um, né? Não em grupo, como funciona no Nagios. Aqui é independente, né? Os usuários não autorizados terem acesso para alguns parâmetros de acordo com a permissão que você estabelecer, né? Algumas permissões também são restritas, por exemplo, alguns só podem visualizar e não podem alterar os outros parâmetros. Então, o gerenciamento de usuário é bem aprimorado porque ele permite você escolher mesmo definitivamente o que cada usuário pode acessar, né? No Nagios a gente não consegue fazer isso. Um usuário ele é altamente protocolado para estar fazendo o que bem entender, só que o administrador é responsável por todo o processo. Aqui não, aqui a gente consegue fazer ajustes, né, para cada usuário independentemente. O administrador ele consegue alterar as permissões para aquele usuário que ele deseja estar passando informações certas, né, definidas. Não somente informações avulsas, mas sim o que ele pretende realmente tá acessando, né? E também, assim, questão de preferências de visualização, né? Ele não poderá visualizar cada coisa e cada usuário pode manter o seu próprio ajuste gráfico, né? Como o gráfico é uma grande particularidade, ele tem muita coisa para ser ajustada, né? Ou seja, cada usuário consegue ajustar o gráfico da maneira que preferir para estar assim melhor monitorando a rede que ele escolheu monitorar ali. E dentro desse gráfico ele possui um display, né, que muitas das vezes é em árvore e permite criar hierarquias para estar organizando melhor, né, cada host que será cadastrado. Ou seja, desde o administrador até aquele usuário que tem uma permissão menor, né? Aí a gente entende como administradores, depois vem os usuários que não possuem tanta permissão, depois vai como se fosse uma pirâmide mesmo, né, alterando entre as permissões. E assim seria uma maneira mais fácil de estar organizando um grande número de gráficos, né? Ou seja, a árvore ela é formada de inúmeros gráficos e é possível exibir a lista que enumera o título de cada gráfico e uma grande lista de links para o gráfico real. Ou seja, esta árvore ela permite estar passando uma lista com os nomes, né, e números de cada gráfico para que não haja problema. Ou seja, o Cakt ele possibilita a gente estar monitorando redes de corporações empresariais também. Ou seja, muitas coisas são necessárias ser
monitorados, é melhor usar o CACT, porque ele tem ele abrange mais coisas, né? Ele abrange mais opções de monitoramento, né? Então, através desses gráficos que o CACT possui, a gente consegue fazer muita coisa que não conseguiria em outras plataformas, como o Nagios também. Mas em questão de segurança, o Nagios ele é mais indicado para uso por questão do terminal, que ele só utiliza toda a configuração dele através do terminal do CMD, no caso do Windows, né? Então é isso, esse foi o trabalho de comparação entre o Nagios e o CACT.